quando um submarino atinge sua profundidade de mergulho, as consequências podem ser fatais. Vamos ver o que aconteceu com os passageiros do submarino Titã quando ele atingiu a profundidade de destruição. Existem duas estimativas importantes: o esmagamento subaquático e a profundidade em que um submarino realmente implode. No caso do Titã, o limite de resistência à pressão é de 4.000 metros, porém agora sabemos que ele foi dilacerado antes mesmo de chegar tão fundo. Na verdade, a maior profundidade que ele alcançou foi de 3.800 metros. É importante lembrar que a água é pesada, portanto, quanto mais profundo um objeto estiver no oceano, mais pressão da água haverá sobre ele. Se houver uma falha nos sistemas de pressurização da cabine, a pressão será recuperada sobre o objeto, fazendo com que ele entre em colapso. Nessa profundidade, qualquer objeto, incluindo um corpo humano, está sujeito a uma pressão da água mais de 300 vezes mais forte do que a pressão exercida pela atmosfera terrestre no dia a dia. O Titã foi projetado para resistir a esse nível de pressão, com duas cúpulas de alavanca fortes em cada extremidade do casco, aplicadas por um cilindro de fibra de carbono de 5 polegadas de espessura. A fibra de carbono é um material incomum para submarinos de águas profundas, pois é mais fraco do que o aço sólido ou a espuma normalmente usada em embarcações como o Titã. Embora seja amplamente utilizado em aeronaves, não foi testado em mergulhos em alto mar. Ao contrário do metal, a fibra de carbono é naturalmente flutuante abaixo de 2.000 metros, o que torna o Titã mais leve e mais barato do que os submarinos anteriores. Para proteger a proteção desse material, o Titã foi equipado com um sistema de monitoramento em tempo real da integridade do casco, que teoricamente poderia detectar deformações, rachaduras ou outras falhas rapidamente, permitindo que a tripulação tentasse uma subida de emergência. No entanto, em profundidades tão extremas, há pouca margem para erros. Se pelo menos uma parte do casco falhar e permitir a entrada de água, a pressão será tão intensa e a velocidade de entrada do líquido será tão rápida que o submarino e seus ocupantes serão despedaçados em questão de milissegundos. Infelizmente, a comunicação com o Titã é interrompida em uma recepção de milissegundos, e os acessórios para tubos de superfície começam a falhar. A cobertura de fibra de carbono e peças de reforço mostram sinais de falha na estrutura, enquanto o submarino chacoalha e cede. O teto implode, e todos os compartimentos se desintegram no fundo do oceano. Em vez de vazar lentamente, a água corre ou aprisiona o ar em uma bolha, gerando calor. Os destroços emergem, e partes dos corpos são encontradas entre os destroços que sobem à superfície. Apenas alguns metros do Titanic são extremamente assustadores, mas, ao mesmo tempo, é reconfortante saber que a dor e o sofrimento são inexistentes, pois tudo acontece tão rapidamente que os nervos não conseguem enviar sinais ao cérebro para que possam ser sentidos. É basicamente como o estalar de dedos do Thanos. A tripulação se transforma em uma espécie de mingau humano em um piscar de olhos. Isso ocorre porque leva tempo para que as informações, como a sensação de dor, sejam transmitidas pelos nervos até o cérebro e processadas. No caso da dor, esse processo leva cerca de 100 milissegundos, o que é 99 milissegundos a mais do que o tempo necessário para que a inclusão seja causada. É incrível que o cérebro consiga processar imagens visuais em apenas 13 milissegundos, o que significa que elas desaparecem antes mesmo de serem percebidas. Supondo que cada uma das 5 pessoas pesasse 80 kg, haveria cerca de 400 kg de restos mortais que precisariam ir para algum lugar. No entanto, a bolha de ar gigante, comprimida pela pressão, faz com que o ar aqueça a uma temperatura próxima ao Sol, cerca de 5.000 graus Celsius. Embora o tempo de exposição não seja suficiente para derreter os restos de metal e outros materiais, qualquer ser vivo é imediatamente reduzido a uma massa injetada a uma velocidade extremamente alta, tornando-se alimento para outros seres vivos. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei e se inscreva no canal.